Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes acerca da diferença entre cristianos e cristianos. Sim, porque há uma diferença. Há muitos que creem em Deus, sin embargo, têm uma vida atada, amarrada, a vida não avança, não progressam e não compreendem por quê. Porque em la mesma igreja há pessoas que avançam, há pessoas que progressam, que prosperam, que têm êxito em la vida e outras que não avançam. Outras que têm a vida paralisada, estancada, travada. E às vezes, a pessoa hasta se molesta pensando que Deus hace acepção de pessoas, que Deus discrimina porque Deus bendice a uns e não bendice a outros. Pero, a verdade é que todo depende de nossa entrega a Deus. Tudo depende de uma fé prática, porque não basta ter uma fé teórica, não basta simplesmente crer em Deus, uno necessita viver uma fé prática e priorizar o reino de Deus em sua vida. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, como Jesus ha ensinado, como hemos hablado aqui estes dias, porque no momento em que a pessoa prioriza o reino de Deus, lo busca em primeiro lugar, lo busca por encima de todo, todas as coisas lhe são añadidas. Nós outros encontramos aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 38, que disse que Jesus, yendo de caminho, entrou em uma aldeia e allí havia uma mulher chamada Marta, que ele recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, la qual, sentando-se a los pés de Jesus, oía sua palavra. Pero Marta se preocupava com muitos quehaceres e, acercando-se, dijo: Senhor, não te dá cuidado que minha irmã me deixe a servir sola? Dile, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, lhe dijo: Marta, Marta, afanada e turbada estás com muitas coisas, pero solo uma coisa é necessária, e Maria ha escorrido a buena parte, la qual não lhe será quitada. Verifique você que Marta, ela queria servir da melhor maneira possível. Sua intenção não era mala. Ela queria apresentar a Jesus um banquete. Ela estava preocupada com a comida, pero a comida física e não a comida espiritual, que é o mais importante. Porque o hecho de estar afanada, preocupada, ocupada com muitas coisas, ela deixou o mais importante, que era as enseñanças de Jesus, as palavras do Senhor que nos dão vida, que nos fortalecem, que nos capacitam para vencer as lutas, os problemas desta vida. Não é que a pessoa não tenha que trabalhar, não é isso. Uno tem que trabalhar, uno tem que fazer suas coisas, uno tem que invertir em sua vida material para que pueda ter o sustento, pero lo mais importante de todo é invertir em la vida espiritual.
Es buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Es procurar conhecer sua palavra e segui-la e ponerla por obra, para que desta maneira tenhamos êxito em esta vida? Porque o diabo não quer que a pessoa se alimente da palavra de Deus. O diabo quer que a pessoa ela se ocupe com muitas coisas, esteja inclinada a las coisas do mundo e se olvide da palavra de Deus, da presença de Deus. Porque se a pessoa ela está vazia da palavra de Deus, ela estará débil. Seu espírito estará débil e facilmente o mal vai a sembrar dúvidas, vai a sembrar pensamentos negativos, palavras negativas, vai lograr dominar a mente da pessoa para que ela acabe tomando decisões equivocadas, para que ela tome decisões movida por sentimentos, movida por emoções e não movida por la fé. E é isso o que vemos neste mundo. Desafortunadamente, há muitíssimas pessoas neste mundo que estão fracassando, muitos cristianos que não avançam na vida porque estão descuidando de sua vida espiritual, não estão priorizando a vida espiritual. E quando se levanta um problema, uma aflição, uma dificuldade, quando o mal ataca, a pessoa ela não consegue resistir a las tentações, não consegue resistir a los ataques do mal e ela acaba naufragando em sua fé. E por isso vemos tantos cristianos hoje dia fracassados, tantos cristianos com a vida hecha polvo. E a culpa não é de Deus. A culpa é de uno mesmo, que uno não sabe priorizar lo mais importante, que é a presença de Deus. Maria escorreu a parte buena, lo mejor. Ela se quedou allí a los pés de Jesus, alimentando-se de sua palavra, fortalecendo seu espírito, fortalecendo sua fé. E ela estava mais preparada para enfrentar as lutas, os problemas desta vida. É por isso, Alberto, que nós outros vemos, não, tantas pessoas cristianas aí fracassadas, deprimidas, vazias, frustradas. Pessoas que não logram avançar, e a culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja, não é do pastor, não é da pareja, do governo, a culpa é de uno mesmo, porque uno não busca o fortalecimento espiritual. Uno não procura, vestir-se da armadura de Deus para que possa estar preparado para vencer os desafios desta vida. Y eso, obispo, es una competencia nuestra. Es decir, a nosotros nos compete fortalecernos en el Señor, revestirnos de toda la palabra de Dios. Dios nos ha dejado cosas maravillosas, verdaderos y auténticos tesoros, de los cuales tenemos que echar mano para vencer y enfrentar los desafíos que nos vamos encontrando en el día a día. Dios nos ha dejado su palabra. Y la palabra de Dios, la Biblia, está accesible para todos. Debemos leerla, debemos practicarla, debemos sumergirnos en la misma, porque esto nos fortalece. Ahí está la buena parte. Dios prometió el propio Señor Jesucristo que no nos dejaría solos, sino que mandaría a un sustituto. Me refiero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros tenemos que ir a buscarlo. Es decir, que el Espíritu Santo exista ya no es garantía de protección. Si tú no lo buscas, tienes que buscarlo. Tú no puedes conformarte sabiendo que existe y también sabiendo que no habita dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, nos fortalece. El propio Jesucristo nos ha dejado también un extraordinario legado, que es su nombre.
en su nombre, todo lo que nosotros pidamos en oración, Él nos lo da. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer de la oración un campo de batalla. Tenemos que fortalecernos, buscar a Dios. Y podríamos continuar añadiendo una larga lista. Pero resumiendo, nosotros tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos su nombre. Entonces los que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios y fortalecernos somos nosotros, porque en el día a día vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar desafíos y lo que tú no puedes permitir es desanimarte. No, es que ya estoy desanimado, es que son muchas luchas. No puedes estar desanimado. Mi vida no avanza, no hay progreso, ¿no? Obispo, es que hay gente que comienza a reclamar y comienza a caer en un ambiente tóxico, el de la reclamación, y busca a otros que le escuchan y comienzan a reclamar y comienzan a reclamar. Y cuando alguien cae en este ambiente tóxico, no levanta cabeza, porque se enferma, está interiorizando dentro de sí toxinas, la toxina de la duda, de la reclamación, de la inconformidad, de la insatisfacción, comienza a tener hasta envidia de los demás. No es que los demás tienen suerte y yo no tengo suerte, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Dios ni te ha dejado ni te ha abandonado. Lo que Dios quiere es que tú lo busques. Y que lo busques de verdad, porque si tú lo buscas, lo vas a encontrar. E esta é uma decisão que só nós outros podemos tomá-la. Um é quem toma esta decisão, quem decide crer ou não crer, buscar ou não buscar, priorizar sua vida espiritual ou não priorizar sua vida espiritual, porque há muitas pessoas que trabalham muito, é verdade, trabalham muito, são pessoas que lutam para ganhar seu pão, pero estas pessoas sempre buscam um tempo para meditar na palavra de Deus, para alimentar-se da palavra de Deus. Trabalham muito, pero los domingos por la manhã, por exemplo, sempre estão em la casa de Deus, sempre estão aqui para escutar sua palavra, para alimentar-se de sua palavra, para buscar uma renovação espiritual, para llenar-se do Espírito Santo. E por isso estas pessoas vencem as lutas, os desafios, os problemas desta vida que vêm sobre todos. Pero elas vencem, por quê? Porque estão llenas do Espírito Santo. Estão llenas da palavra de Deus, estão fortalecidas, mientras que outras, para umas coisas, não, estão sempre listas, não? Se é para uma festa, se é para sair de vacaciones, para ir para uma praia, a pessoa se levanta temprano, ela vai a viajar, se ela tem, não importa se ha dormido pouco, se ha dormido muito, ela se levanta, tem disposição para muitas coisas. Pero a vezes não tem disposição para buscar a Deus, para invertir em sua vida espiritual, quando todo nesta vida depende de nossa vida espiritual. Depende de nossa comunhão, de nossa relação com Deus. Nós estamos aqui dizendo que a pessoa tenha que ser fanática e ela tenha que estar dentro da igreja todos os dias, que tenha que estar aqui em todas as reuniões. Não é isso. Ou que a pessoa tenha que estar com a Bíblia em la mano todo o tempo, lendo a Bíblia. Não é isso. Pero é a pessoa saber priorizar sua comunhão com Deus, priorizar sua vida espiritual. Porque quando a pessoa está forte espiritualmente, o diabo pode levantar-se em sua contra, podem vir lutas, problemas, dificuldades, pode o inferno levantar-se em sua contra, que ela não vá a hundir-se, ela não vá a fracassar, ela não será vencida, não será derrotada, porque ela está fortalecida com o Espírito Santo, ela está fortalecida em la palavra, que é a espada do Espírito, e ela saberá como resistir ao diabo e vencê-lo. Ela saberá como prevalecer sobre os problemas da vida, porque ela vai tomar
decisiones movidas por uma fé racional, uma fé inteligente, não movida por uma fé emocional, emotiva, uma fé religiosa. O que queremos, Alberto, é que este amigo ou gente compreenda que a vitória ou a derrota de uma persona não depende da igreja, da religião, do pastor, não depende de Deus, depende de ela mesmo, de lo que ela prioriza, de lo que ela põe em primeiro lugar, porque se ela se alimenta da palavra, se ela crê de verdade, e ela busca em primeiro lugar o reino de Deus, ela estará fortalecida e não haverá nada e nadie que pueda prevalecer sobre sua vida. Eres tú quien tienes que decidir, eres tú quien tienes que tomar la decisión correcta. Todo el mundo recibe lo mismo, la palabra de Dios, el mismo mensaje, la misma fe, el mismo Señor, el mismo Salvador, y hay gente que prioriza el reino de Dios en primer lugar y su justicia y se aferran. Y los hemos visto cómo han vencido, cómo se han levantado, cómo han cambiado de vida. Y hay otros que no, deciden mal, no quieren asumir un compromiso con Dios, parece que no quieren fortalecerse en Dios, que les da miedo. Tú no puedes equivocarte, tienes que tomar la decisión y esto está en ti. Esto es competencia única y exclusivamente tuya. Aférrate a Dios, aférrate a su palabra, aférrate a la fe. Vengan luchas, vengan contratiempos, vengan contradicciones, vengan aflicciones, Dios está ahí para salvarte. Y quiero que sepas además que cuanto más luchas hay, es porque la victoria es mucho mayor. Interpreta las luchas, los contratiempos como grandes señales, como señales de que estás cerca de la victoria. Interpreta las luchas como un incentivo para buscar más a Dios, porque puedes tener seguridad que Dios tiene un plan para ti, tiene un proyecto para ti grande, extraordinario. Por eso nosotros te invitamos, ven a la casa de Dios, ven este domingo a las 10 de la mañana, vamos a unir la fe, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a concentrarnos todos delante del trono de la gracia de Dios y lo vamos a hacer con confianza, con seguridad, sabiendo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y si te sientes triste, desanimado, vacío, siendo tentado, estás recibiendo muchas tentaciones en las últimas fechas para hacer tonterías, para tirar la toalla, para rendirte, fortalécete en Dios. Esas tentaciones es porque el mal sabe que si tú buscas a Dios, el mal te va a perder y tú vas a ser salvo. Aquí, a las 10 de la mañana este domingo, en el Centro de Ayuda Cristiano, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12. Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía en Madrid. Jesús dijo que solo una cosa es necesaria. E Maria ha escorrido a parte buena, la qual não lhe seria quitada. Escorra também a parte buena e procure alimentar-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o Espírito de Deus. Jesus disse: "Mis palavras são espírito e são vida." Quando uno se alimenta da palavra, uno se llena do Espírito Santo. É isso. Maria, allí a los pés de Jesus, escutando suas palavras, ela se estava llenando do Espírito Santo em sua vida. Ela estava cuidando de sua vida espiritual, cuidando de sua salvação, de lo que é mais precioso, lo que é mais caro, lo que é mais importante. Haga isso também. Escorra a parte buena, priorize sua vida espiritual, não descuide de sua salvação, não descuide de sua comunhão, de sua relação com Deus, porque você não apenas terá uma vida de vitórias neste mundo, como sobretudo você conquistará a vida eterna. Le esperamos este domingo às 10 da manhã. Passeio de Santa Maria de la Cabeza, número 12, aqui em Madrid.
e estou seguro que o Espírito Santo hará uma obra grande em sua vida e hará de você um vencedor. E se este mensaje lhe ha hecho bem, lhe ha bendecido, lhe ha fortalecido, ha aberto sua visão, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus e sejam bendecidos. Se você nos acompanha por Facebook, YouTube, dê um me gusta aí, não custa nada, dê um me gusta para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.